Pergunta: essa falta de conexão com a energia divina é responsável pela violência do mundo? Eu colocaria da seguinte forma: acho que recebemos a dádiva da escolha. Podemos criar o mundo que preferirmos e recebemos esse mundo grande e abundante para criar um mundo de alegria e cuidado. Para mim, a violência surge no mundo quando nos alienamos ou nos desligamos dessa energia divina. Como nos conectar quando fomos ensinados a ser desconectados? Acredito que nossa educação e nosso condicionamento cultural é que nos desconectam de Deus, principalmente o que aprendemos sobre Deus. E acredito que a violência vem da maneira como fomos educados, não de nossa natureza. De acordo com o teólogo Walter Wink, fomos educados durante cerca de 8.000 anos de um modo que torna a violência agradável, que nos desconecta da nossa natureza compassiva. E por que fomos ensinados assim? É uma longa história e não vou entrar em detalhes, mas a não ser para dizer que começou com os mitos que se desenvolveram há muito tempo sobre a natureza humana. Mitos de que os seres humanos eram basicamente maus e egoístas e que a boa vida só tem a ver com forças heróicas que esmagam as forças do mal. Wink escreveu que as culturas de dominação usam determinados ensinamentos sobre Deus para manter a opressão. É por isso que muitas vezes reis e sacerdotes estiveram intimamente relacionados. Os reis precisavam dos sacerdotes para justificar a opressão, para interpretar os livros sagrados de maneira a justificar punição, dominação e assim por diante. Portanto, vivemos muito tempo sob uma mitologia destrutiva, e essa mitologia destrutiva exige uma determinada linguagem. Exige uma linguagem que desumanize as pessoas, que as transforme em objetos. Aprendemos a pensar a partir de julgamentos moralistas uns dos outros. Temos em nossa consciência palavras como certo, errado, bom, mal, egoísta, altruísta, terrorista, combatente pela liberdade. E, ligado a elas, está o conceito de justiça baseado em merecimento, que, se fizer uma dessas coisas ruins, você merece ser punido. Se fizer as coisas boas, merece ser recompensado. Infelizmente, durante cerca de 8.000 anos, fomos submetidos a essa consciência. Acho que esse é o núcleo da violência em nosso planeta, a educação defeituosa. O processo da comunicação não violenta é uma integração de pensamento, linguagem e comunicação que acho que nos aproxima mais de nossa natureza. Ele nos ajuda a nos conectarmos uns com os outros, para voltarmos ao que realmente é o jeito divertido de viver que contribui para o bem-estar de todos. Pergunta: como superar esse condicionamento? Costumo estar entre pessoas muito sofridas. Lembro-me de trabalhar com 20 sérvios e 20 croatas. Algumas pessoas ali tiveram familiares mortos
pelo outro lado, e todos tinham anos de veneno na mente a respeito do outro lado. Eles passaram 3 dias expressando sua raiva e dor uns dos outros. Felizmente, ficamos 7 dias lá. Uma palavra que ainda não usei ao falar sobre o poder da CNV é inevitabilidade. Assim, vi muitas vezes que não importava o que aconteceu, se as pessoas se conectarem dessa maneira específica, é inevitável que terminem gostando de se doar umas às outras. É inevitável. Para mim, meu trabalho é como assistir um espetáculo de mágica. É bonito demais para descrever em palavras. Só que às vezes essa energia divina não funciona tão depressa quanto acho que deveria. Eu me lembro de ficar ali sentado no meio de toda aquela raiva e dor e pensar: energia divina, se pode curar toda essa coisa, por que demora tanto tempo? Por que faz essa gente passar por isso? E a energia falou comigo assim: faça o que puder para se conectar. Ponha sua energia no meio. Conecte-se e ajude os outros a se conectarem, que cuido do resto. Mas, embora isso aconteça numa parte de meu cérebro, eu sabia que a alegria era inevitável se conseguíssemos simplesmente nos conectar com nossa energia divina e a dos outros. E aconteceu. Aconteceu com grande beleza. No último dia, todos falavam sobre alegria. Muitos disseram: sabe, achei que nunca sentiria alegria de novo depois do que passamos. Esse era o tema na boca de todos. Naquela noite, os 20 sérvios e os 20 croatas, que 7 dias antes só sentiam uma dor inimaginável, uns em relação aos outros, dançaram as danças uns dos outros, cantaram as músicas uns dos outros e comemoraram juntos a alegria da vida. Pergunta: conseguimos essa conexão entre nós conhecendo Deus? Quero ficar longe de intelectualizar Deus. Se conhecendo Deus pretendemos significar essa conexão íntima com a amada energia divina, então ganhamos cada segundo como se vivêssemos no paraíso. O paraíso que ganho por conhecer Deus é essa inevitabilidade, saber que é inevitável. Que não importa o inferno que aconteça, se chegarmos a esse nível de conexão entre nós, se entrarmos em contato com a energia divina uns dos outros, é inevitável que gostemos de nos doar e queiramos retribuir a vida. Passei por coisas tão feias com os outros que não me preocupo mais com isso. É inevitável. Se conseguirmos essa qualidade de conexão, gostaremos do ponto aonde ela nos leva. O que me espanta é como isso é eficaz. Posso lhe contar exemplos semelhantes entre extremistas políticos e religiosos israelenses e palestinos, entre os Hutus e os Tutsis, entre as tribos cristãs e muçulmanas da Nigéria. Com todos eles, espanta-me como foi fácil provocar essa reconciliação e essa cura. Mais uma vez, só precisamos deixar que ambos os lados se conectem com as necessidades dos outros. Para mim, as necessidades são a maneira mais rápida e íntima de entrar em conexão com essa energia divina.
Todos têm as mesmas necessidades. As necessidades existem porque estamos vivos. Pergunta: como exatamente alcançar essa conexão com a energia divina e com os outros? Há duas partes básicas nesse ponto. A primeira é aprender a nos expressar numa linguagem de vida. A outra metade do processo é saber como responder às mensagens dos outros. Na comunicação não violenta, tentamos nos concentrar em responder a duas perguntas fundamentais. O que está vivo em nós? E o que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? A primeira pergunta: o que está vivo em mim e o que está vivo em você? É aquela que, no planeta todo, as pessoas se fazem quando se encontram. Como vai? Infelizmente, embora a maioria faça essa pergunta, pouquíssima gente realmente sabe respondê-la bem, porque não fomos educados numa linguagem de vida. A verdade é que não nos ensinaram a responder a essa pergunta. Nós a fazemos, sim, mas não sabemos responder. Como veremos, a comunicação não violenta sugere como fazer os outros saberem o que está vivo em nós. Ela nos mostra como nos conectar com o que está vivo nos outros, mesmo que eles não tenham palavras para dizer. Pergunta: como expressar o que está vivo em nós? Expressar o que está vivo em nós exige 3 níveis de aprendizado. Em primeiro lugar, exige sermos capazes de responder a pergunta: o que está vivo em você? Sem incluir aí nenhuma avaliação. Isso é o que chamo de observação. O que as pessoas fazem que nos agrada ou não, essa é uma informação importante a ser transmitida. Para dizer aos outros o que está vivo em nós, temos que informar a outra pessoa o que ela faz que sustenta a vida em nós e o que ela faz que não sustenta a vida em nós. Mas é muito importante aprender a dizer isso aos outros sem incluir aí nenhuma avaliação. Portanto, esse é o primeiro passo para tentar exprimir aos outros o que está vivo em nós. Ser capaz de chamar a atenção deles, concreta e especificamente, para o que a pessoa está fazendo que apreciamos ou não, sem fazer julgamentos. Tendo em mente a observação do que essa pessoa faz, se é para usar a comunicação não violenta, vamos querer ser francos com a pessoa a respeito disso. Mas é uma franqueza diferente de dizer aos outros o que há de errado neles. É a franqueza vinda do coração, não a franqueza que insinua que o outro está errado. Queremos ir lá dentro e mostrar à pessoa o que está vivo em nós quando ela age daquela maneira. E isso envolve as outras 2 formas de aprendizado que precisamos: a dos sentimentos e das necessidades. Para dizer com clareza o que está vivo em nós, a qualquer dado momento, temos que ser claros sobre como nos sentimos e o que necessitamos. Então,
comecemos com os sentimentos. Temos os sentimentos a todo momento. O problema é que não aprendemos a ter consciência do que está vivo em nós. Nossa consciência foi direcionada para parecermos ser por fora o que a autoridade acha que somos. Há diversas maneiras de expressá-los, dependendo da cultura em que fomos criados, mas é importante ter um vocabulário de sentimentos que realmente descreva o que está vivo em nós e não inclua interpretações dos outros. Não queremos usar palavras como mal entendido, porque isso não é um sentimento. É como analisamos o modo como o outro nos entendeu. Quando pensamos que alguém nos entendeu mal, podemos ficar com raiva, frustrados, uma série de coisas. Do mesmo modo, não queremos usar palavras como manipulado ou criticado. Elas não são o que chamamos de sentimento em nosso treinamento. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm um vocabulário de sentimentos. E muitas vezes em meu trabalho vejo o preço que pagam por isso. Seus sentimentos são mesmo uma expressão do que está vivo em você? Tome cuidado para não ser um pensamento de diagnóstico sobre os outros. Entre em seu coração. Como se sente quando os outros fazem o que fazem? Nota do editor. Veja o vocabulário completo de sentimentos e necessidades em comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais, de Marshall B. Rosenberg. Pergunta: você sugere que simplesmente dizer aos outros como nos sentimos é o bastante? Não. Os sentimentos podem ser usados de forma destrutiva se tentarmos insinuar que o comportamento dos outros é a causa de nossos sentimentos. A causa de nossos sentimentos são nossas necessidades, não o comportamento dos outros. E esse é o terceiro componente para expressar o que está vivo em nós: necessidades. Conectar-se com o que está vivo em nós é conectar-se com nossa própria energia divina. Quando eu tinha 6 anos, costumava dizer o seguinte quando alguém nos xingava: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas xingamentos nunca vão me machucar. Na época, percebíamos que não é o que o outro faz que pode nos ferir, é como o recebemos. Nós fomos educados por autoridades, pais e professores de um jeito que induz a culpa, pois usaram a culpa para nos mobilizar a fazer o que queriam. Eles expressavam os sentimentos assim: fico chateado quando você não arruma seu quarto. Você me deixa zangado quando bate em seu irmão. Fomos educados por pessoas que tentavam nos responsabilizar por seus sentimentos para que nos sentíssemos culpados. Os sentimentos são importantes, mas não queremos usá-los dessa maneira, de modo a provocar a culpa. É importantíssimo que, quando exprimirmos nossos sentimentos, façamos uma afirmação que deixe claro que a causa de nossos sentimentos são nossas necessidades. Pergunta: o que impede
as pessoas de dizerem simplesmente o que necessitam? Assim como é difícil para muita gente desenvolver o aprendizado dos sentimentos, também é dificílimo para elas desenvolver o aprendizado das necessidades. Na verdade, muita gente faz associações muito negativas com as necessidades. Elas associam necessidades à carência, dependência, egoísmo. Mais uma vez, acho que isso vem de nossa história de educação, de educar as pessoas para se encaixarem bem em estruturas de dominação, para que sejam obedientes e submissas a autoridades. Quem está em contato com as próprias necessidades não é um bom escravo. Frequentei escolas por 21 anos e não consigo me lembrar de terem me perguntado alguma vez quais eram as minhas necessidades. E minha educação não se concentrou em me ajudar a ser mais vivo, a estar mais em contato comigo mesmo e com os outros. Ela se orientou para me recompensar por dar as respostas certas definidas pelas autoridades. Examine as palavras que você usa para descrever suas necessidades. As necessidades não contêm nenhuma referência a pessoas específicas e ações específicas. As necessidades são universais. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Quando conseguimos nos conectar no nível das necessidades, quando vemos a humanidade uns dos outros, é espantoso como conseguimos solucionar conflitos que pareciam insolúveis. Lido muito com pessoas em conflito, maridos e esposas, pais e filhos, tribos. Muitas acham que tem um conflito que não pode ser resolvido. E tem sido espantoso para mim, nos anos em que trabalho com mediação e solução de conflitos, o que ocorre quando conseguimos que as pessoas superem seus diagnósticos umas das outras e se conectem ao que acontece umas com as outras no nível das necessidades. E como fica parecendo que os conflitos até então impossíveis de resolver quase se solucionam sozinhos. Pergunta: então, o que vem depois de sentimentos e necessidades? Expressamos as 3 informações necessárias para responder à pergunta: o que está vivo em nós? Exprimimos o que estamos observando, o que estamos sentindo e as necessidades que estão ligadas a nossos sentimentos. Isso nos leva à segunda pergunta, que está relacionada à primeira. O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? O que você pode fazer para tornar a vida mais maravilhosa para mim? O que posso fazer para tornar a vida mais maravilhosa para você? Essa é a outra metade de se conectar com a energia divina em nós. Como fazer a conexão empática com o que está vivo na outra pessoa para tornar a vida mais maravilhosa para ela? Vou lhe dizer o que entendo por conexão empática. É claro que a empatia é um tipo especial de entendimento. Não é um entendimento racional, em que apenas compreendemos intelectualmente o que o outro diz. É algo muito mais profundo e preciso do que isso. A conexão empática é um entendimento do coração, em que vemos a beleza que há na outra pessoa.
a energia divina e a vida que está viva no outro. E nos conectamos com isso. Não entendemos intelectualmente, nos conectamos com isso. Isso não significa que tenhamos os mesmos sentimentos da outra pessoa. Isso é piedade. Quando ficamos tristes, talvez porque o outro esteja angustiado, não significa partilhar os mesmos sentimentos, significa estar com a outra pessoa. Essa qualidade de compreensão exige uma das dádivas mais preciosas que um ser humano pode dar ao outro: nossa presença no momento. Se estivermos tentando entender intelectualmente os outros, não estaremos presentes com eles nesse momento. Estaremos analisando-os, mas não ali com eles. Assim, a conexão empática envolve conectar-se com o que está vivo na outra pessoa agora. Pergunta: o que nos impede de nos conectarmos com a vida uns dos outros? Fomos educados para pensar que há algo errado conosco. Minha sugestão é que você não deve nunca ouvir o que os outros pensam de você. Acredito que viverá mais e aproveitará mais a vida se nunca ouvir o que os outros pensam a seu respeito. Nunca leve as coisas para o lado pessoal. A recomendação que tenho é aprender a nos conectarmos empaticamente com qualquer mensagem que recebermos de outras pessoas. E a comunicação não violenta nos mostra um modo de fazer isso. Ela nos mostra um modo de ver a beleza na outra pessoa a qualquer dado momento, seja qual for o comportamento ou a linguagem dela. Isso exige conectar-se com os sentimentos e as necessidades da outra pessoa no momento, com o que está vivo nela. Quando fazemos isso, ouvimos na outra pessoa uma música muito linda. Eu estava trabalhando com crianças de 12 anos numa escola do estado de Washington, mostrando-lhes como fazer a conexão empática com os outros. E elas queriam que eu mostrasse como poderia lidar com pais e professores. Tinham medo de como seriam recebidas caso se abrissem e revelassem o que estava vivo nelas. Um dos alunos disse: Marshall, fui franco com uma das professoras. Disse que não entendi e pedi que ela explicasse de novo. E ela disse: está surdo? Já expliquei 2 vezes. Outro garoto disse: ontem pedi uma coisa ao meu pai. Tentei lhe expressar minhas necessidades e ele disse: você é a criança mais egoísta da família. Eles estavam muito ansiosos para que eu lhes ensinasse como se conectar empaticamente com as pessoas de sua vida que usam esse tipo de linguagem, porque eles só sabiam levar isso para o lado pessoal e pensar que havia algo errado com eles. Mostrei aos alunos que quando a gente aprende a se conectar empaticamente com os outros, sempre houve neles uma linda canção que expressa suas necessidades. É o que você ouvirá por trás de toda a mensagem que lhe chegar de outro ser humano, caso se conecte com a energia divina daquela pessoa naquele momento.